O que é repertório e como eu coloco isso na minha redação? Prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Samara, eu sou professora de gramática e redação e aqui você encontra aulas semanais de língua portuguesa para te ajudar nos seus conteúdos de vestibular, de concurso, do seu ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, o que quer que seja que você esteja passando agora. Ou às vezes você é só mesmo um apreciador da língua portuguesa, seja muito bem-vindo aqui também. Se você quer mais conteúdos como esse, me acompanhe no Instagram, é @professora Samara Paz, e lá os conteúdos são diários, porque é bem mais fácil postar no Instagram do que aqui, então eu te espero por lá. Então vamos direto ao ponto. Recentemente eu postei aqui no canal uma aula sobre tipologia dissertativa argumentativa. E aí algumas dúvidas surgem do tipo, o que é repertório? Como que eu uso repertório na minha redação? Porque os textos argumentativos, de maneira geral, eles pedem o uso de repertório. E primeiro, então, vamos destrinchar, vamos ver o que é isso. Bom, repertório é qualquer comprovação que você possa utilizar para o seu argumento. Se você não sabe o que é um argumento, se você não sabe como argumentar, como que é um texto argumentativo, assista a essa aula sobre tipologia dissertativa argumentativa, porque lá eu falo bastante sobre isso e aí você vai ter uma compreensão um pouco melhor a respeito do assunto. Mas, de maneira geral e resumida, argumentar é defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista tentando persuadir o meu leitor, o meu interlocutor, de que aquilo que eu penso está correto ou, no mínimo, plausível. Mas aí a gente tem que lembrar que, enquanto seres humanos limitados, nós não dominamos todas as áreas do conhecimento. E por isso a banca vai te propor um tema sobre o qual muitas vezes você talvez não tenha tanto domínio, ou que você tenha ouvido falar pouco, ou que você saiba bastante sobre ele, mas ainda assim você não é um especialista no assunto. Eu, por exemplo, sou formada em letras, sou mestranda em linguística, eu opino sobre outras áreas, sobre outros assuntos, eu opino, mas eu não tenho uma maestria para falar sobre eles, porque afinal eu sou qualificada para falar da minha área. Então, no máximo, eu posso opinar, eu posso fazer uma boa argumentação, um bom desenvolvimento a respeito de outros assuntos que não são o meu objeto de estudo, mas não sou totalmente qualificada para falar sobre eles. Por exemplo, não tenho total qualificação para falar de assuntos sobre economia. Quem falaria bem sobre isso? Um economista, claro. Eu não sou historiadora, eu não sou médica, então é claro que esses profissionais serão muito mais capacitados para falar sobre essas áreas do conhecimento do que eu. Afinal, eles se formaram e estudaram para falar sobre elas. Assim como eu estudei e me formei para falar sobre isso aqui que eu estou falando para vocês. Então, o repertório significa que você vai buscar dentro do seu conhecimento de mundo, dentro daquilo que você já assistiu de filme, de série, que você já ouviu de música, que você já assistiu de documentário, que você já leu de livros, de notícias, de manchetes, de legislações, você vai buscar nesse seu repertório interno, neste seu repertório sociocultural que você tem a respeito do mundo, comprovações que corroborem, que ratifiquem aquilo que você está dizendo, que confirmem que o seu posicionamento, apesar de você não ser um especialista na área, é um posicionamento válido. Afinal, veja bem, fulano de tal, que é um economista, que é um médico, que é um historiador, disse tal e tal coisa. E aí eu consigo corroborar que o meu pensamento, apesar de talvez não ser exímio no assunto, é confirmado, é compartilhado por outras pessoas. Aí você pensa, nossa Samara, mas isso é muito específico. Se a banca pede, por exemplo, para eu falar sobre redação, como que eu vou lembrar das pessoas que já falaram sobre redação? E é aí que está a chave. Você não precisa de um repertório que seja necessariamente, exatamente o mesmo tema que a redação pediu. Você só precisa trazer um repertório com o qual você possa fazer uma alusão, uma semelhança, uma analogia, por exemplo. Numa redação que trate, por exemplo, sobre o porte de armas,
Eu não vou me lembrar, talvez, de algum filósofo, de algum sociólogo, de algum especialista no assunto que tenha dito alguma frase sobre porte de armas, porque isso é muito específico. Mas aí eu tenho uma frase que diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Veja, ele não está falando de armas literais, ele não está dizendo que a educação é uma arma que você atira. Ele está dizendo que a educação é a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo. Mas eu posso pegar um repertório como esse e fazer uma alusão e traçar um paralelo, a depender de qual ponto de vista eu estou defendendo, para que o meu argumento sobre a legalização ou não do porte de armas seja corroborado, seja ratificado, seja confirmado. Suponha uma pessoa, por exemplo, que seja contra a legalização do porte de armas. Ela pode usar um repertório como esse para dizer que a legalização do porte de armas não é benéfico para a sociedade, que ela pode trazer mais violência do que, na verdade, paz. E aí ela vai citar essa frase, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E ela vai usar isso para demonstrar que a maneira de a gente ter um mundo mais civilizado, um mundo mais honesto, um mundo com menos guerras, é por meio da educação e não por meio do armamento. Então perceba que nesse caso o repertório não era necessariamente sobre armas, também não era necessariamente sobre alguém que tinha armamento, alguém que tinha porte de armas, não é uma frase de um militar, mas é uma frase de alguém famoso, é uma frase conceituada, é uma frase que pode legitimar aquilo que eu estou dizendo, a minha tese, a minha opinião. É isso que é o repertório no texto argumentativo. É você apresentar uma citação, é você fazer uma alusão, por exemplo, a um filme, dizer que no filme tal acontece uma cena específica em que o personagem sofre um acontecimento e aí você ilustra isso para mostrar que a cena que ocorre naquele filme ocorre de maneira análoga na realidade. E a gente pode pensar que se no filme as consequências foram tais, na realidade a gente também pode ter as mesmas consequências. Basicamente, o repertório serve para mostrar que você não está sozinho nessa linha argumentativa, que você tem conhecimento de mundo para argumentar sobre o tema, que existem outras pessoas, que existem séries, que existem leis que podem justificar o seu posicionamento e podem mostrar que o seu posicionamento é válido. No Enem, por exemplo, esse tipo de repertório sociocultural é muito utilizado e é bem legal de a gente colocar, por exemplo, um repertório sociocultural já na introdução. Então a gente apresenta um filme, ou uma música, ou uma série, um livro, para traçar esse paralelo, para dizer, olha, no filme, na série acontece isso, na nossa realidade também. Olha, existe esse filme aqui que fala sobre o trabalho análogo à escravidão e que as pessoas sofrem e elas vivem em condições subhumanas. E na nossa realidade, de maneira análoga, de maneira paralela, nós vivemos a mesma situação. Então o repertório ele serve tanto para contextualizar a temática, porque você não vai começar o texto já colocando as palavras-chave, então você vai fazer essa contextualização, vai traçar esse panorama para poder levar o tema à redação. E na sequência, os repertórios também servirão para você demonstrar, comprovar o seu viés argumentativo. Resumindo, eles podem ser de quaisquer tipos. Você pode trazer uma lei da Constituição brasileira, você pode trazer o Estatuto do Idoso, do Adolescente, você pode falar de filmes, de séries, de documentários, de frases de filósofos, de sociólogos, de economistas, de historiadores, para comprovar o seu argumento. Basicamente, o repertório é uma comprovação. E ele mostra que você não está sozinho nessa, que você não está sozinho nesse ponto de vista, defendendo essa opinião, e que você sabe daquilo que você está falando, que você sabe fazer alusões a outras áreas para mostrar que o seu ponto de vista está correto, ou que pelo menos ele está muito bem fundamentado.
De maneira simplificada e resumida, é isso que é um repertório em uma redação. É assim que a gente traz, fazendo essas alusões, citando frases. Se eu lembrar exatamente da frase, eu posso colocá-la entre aspas. Se eu não me lembrar exatamente, eu posso fazer uma paráfrase, que é basicamente colocar as mesmas coisas que o autor disse, só que com as minhas palavras, sempre lembrando de citar a fonte. Se eu não citar a fonte, eu perco nota. Porque daí o meu corretor vai olhar e pensar, ué, mas quem que disse isso? E ele não vai lá procurar para você, né? Então lembre-se de que precisa vir com a fonte. No Enem, 3 aspectos são cobrados em relação ao repertório. O primeiro é que ele seja pertinente ao tema, então ele precisa ter relação com o tema. Eu dei o exemplo do porte de armas para vocês. Não era um exemplo que falava sobre porte de armas, mas era um exemplo que, se eu fizer uma construção bem elaborada, eu consigo relacionar. O segundo aspecto é que ele precisa ser legitimado, ou seja, a fonte precisa ser segura, confiável e preferencialmente conhecida. Então, filósofos, historiadores, sociólogos, filmes, séries são sempre bem-vindos porque são conhecidos. Não cite o exemplo da tia da esquina que sofreu com alguma coisa, porque a pessoa não vai conhecer essa sua vizinha da esquina. Então esse não é um tipo de repertório legitimado. Para que haja legitimação, eu preciso que haja autoridade no assunto. E por fim, o terceiro aspecto é que ele precisa ter um uso produtivo. Então você vai relacioná-lo bem ao tema, você vai trazer um repertório que seja de uma fonte segura, confiável, legitimada, e você vai fazer um bom uso dele. Então você vai explicá-lo bem. Por isso, nunca termine o argumento no repertório, porque se você termina o argumento na frase do filósofo, do pensador, você só solta ela como uma forma de reflexão e o corretor fica, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Por quê? Porque você não explicou qual que é a relação daquela frase com o seu ponto de vista. Qual é a relação daquela citação com o argumento que você está defendendo? Se você não traça esse desenvolvimento, se você não traça esse paralelo, se você não explica a sua linha de raciocínio, esse repertório não está bem desenvolvido. Não tem, portanto, um uso produtivo. Tomem cuidado com esses 3 aspectos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha elucidado, tenha trazido clareza para você a respeito dos repertórios na redação e que a partir de agora você consiga usá-los bem. Me conte aqui embaixo quais são os repertórios que você mais usa nas redações, aqueles que normalmente você consegue pensar e falar, puxa, isso daqui dá para traçar um bom raciocínio com o meu argumento. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de clicar em gostei, não deixe de se inscrever no canal, porque ajuda bastante para o crescimento dele. Eu espero você na próxima aula e no meu Instagram, @professora Samara Paz. Um beijo e até a próxima!